Olá de novo. Mais um assunto muito interessante para pensar a formação profissional e a educação profissional é a noção de interprofissionalidade, tá? Então, não confundir com interdisciplinaridade, mesmo que elas tenham, claro, algumas afinidades, tá? Bom, a gente já vem ouvindo falar de educação interprofissional há um certo tempo, né? E em especial na área de saúde. Mas o que a gente gostaria de colocar aqui é mais a ideia mesmo de interprofissionalidade, no sentido de que raramente um profissional trabalha sozinho. E mesmo quando trabalha sozinho, ele sempre acaba recorrendo, né, ao resultado do trabalho de algum outro profissional, né? É óbvio que em algumas profissões tem uma interação com outros profissionais um pouco mais intensa do que outras, né? Por isso que, por exemplo, na área da saúde, a gente tem, então, geralmente equipes, né, interdisciplinares, multidisciplinares, tem várias nomenclaturas para isso, né, dependendo de como que essa equipe se organiza. No entanto, é muito interessante a gente enfatizar isso, né, de que quando a gente aprende uma profissão, ou quando a gente ensina uma profissão, né, a gente não aprende ou ensina apenas, né, digamos assim, um conjunto fechado de atividades profissionais ou de competências profissionais, mas também um conjunto de atividades que se relaciona com outras atividades profissionais. A gente falou sobre o trabalho como exercício social da técnica. Esse exercício social também se traduz, né, por uma relação direta, né, desses profissionais, ou um pouco menos direta, com o trabalho dos outros. E muitas vezes, então, esse trabalho pode depender, né, do trabalho de outro. A gente pensa, por exemplo, né, na área da saúde, na importância que tem, né, todo o trabalho do conjunto da equipe. O enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, o auxiliar de enfermagem, o atendente, o pessoal da limpeza, enfim, todo o conjunto de profissionais que formam, né, esse o que a gente também chama de arco ocupacional, que vai, eu vou colocar inclusive aqui a imagenzinha do arco ocupacional aqui, que vai permitir que um conjunto de atividades, que uma área profissional se desenvolva ou não, né? Quando a gente fala em arco profissional, a gente está falando isso, né? Por exemplo, no caso vamos pensar num hotel, por exemplo, esse ambiente da hospitalidade, né? A gente vai ter a camareira, o auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção, cozinheiro, gerente de hospedagem, garçom, recepcionista hoteleiro. Todas essas atividades profissionais, elas viabilizam o funcionamento de um hotel, por exemplo, né? O mesmo vai valer para o funcionamento de um hospital, o funcionamento de uma escola, o funcionamento de uma oficina e por aí vai. Bom, o que isso concretamente significa? Significa que, né, a gente também forma o profissional para a interprofissionalidade, ou seja, para o trabalho em equipe, muitas vezes, né, para a discussão de papéis profissionais, para a importância do trabalho dos outros também, né, para o compromisso com a solução de problemas, né, que podem ser conjuntos e que podem ter implicações sociais, ambientais, etc., né? E para essa negociação da tomada de decisão, que são muito marcantes, inclusive em alguns campos, como, por exemplo, da saúde, mas também em outros, né? Ok? Bom, assim a gente pode reconhecer também essa complexidade do trabalho, né? E dessa colaboralidade, né? Que caracteriza a humanidade, né? Inclusive, como a gente já falou em outros lugares aqui. Mesmo o padeiro que aparentemente está trabalhando sozinho, né, depende de alguém que vai produzir a farinha, os outros ingredientes, né, e entre muitas outras atividades laborais, inclusive quem vai produzir o forno, quem vai
vender o pão, quem vai, enfim, por aí vocês entenderam o exemplo aqui. Uma outra questão aqui relacionada à interprofissionalidade é que, mais do que um conteúdo ou um ensinamento a ser transmitido oralmente, talvez seja essa experiência profissional conjunta dentro da formação que possa, talvez, despertar mais para estes temas e essas questões. Isso desperta também, né, o cuidado que a gente pode ter ao ensinar uma profissão, né, com a questão da comunicação com o outro, né, dos conflitos, a questão dessa experimentação colaborativa, né, com a responsabilidade compartilhada, né, com a necessidade de respeitar, né, e de entender a repartição de tarefas, né, por exemplo, né, e um compartilhamento das informações também. Que mais? E claro, isso se traduz pode se traduzir numa estrutura curricular e de situações de ensino, né, que buscam, né, estas situações de compartilhamento, de interprofissionalidade.